Olá, meus queridos amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a todos abençoado e abençoada em Cristo Jesus, seu nosso. Graças a Deus, mais uma alegria, um privilégio de nós estamos aqui falar da palavra do Senhor, que esta palavra chegue em todos os lugares e possa produzir fruto em abundância para a glória do nosso Deus, porque Ele é digno de honra e toda a glória só pertence a Ele, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, queridos amados, eu convido a todos para, junto comigo, nós participamos aqui de uma leitura de um texto sagrado maravilhoso que se encontra aqui nesse livro, pelo qual Deus nos concedido, nos preparado para que nós possamos cada vez buscar a sua presença e se fortificar cada vez mais sob o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quero saudar a todos que estão à distância, os amados irmãos queridos, todos os amados irmãos, em Cristo Jesus, Senhor nosso, que estão lá no Rio de Janeiro, naquele bairro Rosa dos Ventos, Jardim Palmares, enfim, todos os ali, Rio de Janeiro e a cidade toda, que Deus venha abençoar todos aí. Assim como também eu peço ao Senhor nosso Deus que Ele abençoe aonde eu estou, na cidade aqui em Pernambuco, Riacho das Almas. Abençoe todos os habitantes daqui dessa humilde cidade e lhe dê muita paz e muita alegria e tranquilidade. Queridos amados, ontem quando eu cheguei mesmo da igreja, eu cheguei de uma tal maneira, tão alegre, tão satisfeito, tão alegre, porque foi um culto abençoado, avivado, com o Espírito Santo trabalhando na vida de todos os nós e nós se alegrando na presença dele. Foi uma maravilha. Queridos amados, eu quero pedir a todos vocês que, agora nesse vídeo, quando você começar a assistir, assista até o fim, não fique pela metade, assista até o fim. É muito importante, porque a gente estamos colhendo coisas boas, fruto espiritual. Que o fruto espiritual é o que nós devemos colher na nossa vida. E eu vou trazer a mensagem que eu vou trazer agora, vai ser em 2 Crônica, no capítulo 32. No capítulo 32, segundo livro de Crônica. E eu já vou pedindo a você que você já vai deixando o seu joinha, já vai se inscrevendo no canal, vai se inscrevendo e ativando o sino de notificação para você receber todos os vídeos, nossos comentários e compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, para que assim você também está evangelizando. Tanto nós vamos na igreja evangelizar, tanto nós saímos caminhando com os irmãos, de casa em casa, levando uma palavra, estamos evangelizando. E também da mesma forma, nós também devemos usar a internet de uma maneira que seja proveitosa e não desastrosa, que não muitos usam por aí, usa ela desordenadamente, usa ela desastrosamente. Então, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, forte e abençoada, para que nós possamos alcançar o objetivo, que é o alvo é Jesus Cristo. O alvo é a cruz de Cristo. O alvo é a salvação para a nossa alma. Nesse mundo que nós vivemos, nós não levemos nada, viemos sem nada, de nada nós voltaremos. Não adianta a gente se soberbecer, se engrandecer, assim como o texto vai falar, querer ser mais do que os outros, querer dominar o próximo. Não é dessa forma. A forma é ser humilde e simples, e ser prudente, e estar sempre em oração e em comunhão com o nosso Deus. Então, amados, acompanhe comigo a leitura do livro de 2 Crônica, do capítulo 2,
do verso 1 em diante, e vamos ver o que a palavra de Deus tem para dizer. Porque hoje em dia, o que a gente vê é só muitos pregadores de internet. Muitos só pregam pela internet. Sim, a internet é muito boa, mas aqui, ó, o texto sagrado, nós temos que botar ele debaixo do braço e sair, sem ter de que se vergonhar. Porque muitos saem só pela internet com vergonha de sair com a palavra de Deus, o livro sagrado. Então nós temos que usar de sabedoria, porque a internet, por um lado, ela é boa, mas por outro lado, é escândalo para Deus. E muitos usam a palavra só pela internet, mas tem vergonha de sair com o livro sagrado e se encontra com um de vamos à casa do Senhor, convidar, vamos à casa do Senhor. Aí sim, você está fazendo a vontade de Deus. Não como muitos por aí. Só internet, e quando sai por aí, sai sem nada, não diz para onde vai, nem dá uma demonstração de outra pessoa perceber que ó, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Eles estão, eles vão para a casa de Deus. Por que a gente não faz da mesma forma, em vez da gente estar aqui fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo coisas lascivas, fazendo o que não deve? Então, porque a gente poderia ser o exemplo, se espelhar naquele casal, naquele jovem, naquele pessoal que estão indo ali, eles estão indo para a igreja louvar a Deus. Porque a gente não faz da mesma forma. Então, nós não devemos se envergonhar. Nós temos que usar conforme o Espírito Santo nos ensina, falar com ousadia e com autoridade, para que nós possamos alcançar, vencer os adversários, que o adversário ele tenta nos impedir, nos atrapalhar na nossa caminhada perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele quer que eu e você se reverencie a Ele, só a Ele que nós temos que reverenciar. Nós não temos que prestar culto a outros tipos de deuses. Nós temos que prestar culto só ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que na cruz levou os nossos pecados, nossas enfermidades e deixou para nós o evangelismo e o evangelho da graça. Pela graça sois salvos mediante a cruz de Cristo, pelo qual hoje ela se encontra vazia, porque ele foi crucificado, morto e ressuscitado. Então nós estamos falando do Cristo ressuscitado, não estamos falando de um Cristo morto. Não, muitos aí falam e adoram o Cristo morto, um Cristo que não existe. Então nós adoramos o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, pela graça e a misericórdia dele. Amado, acompanhe comigo a leitura em nome de Jesus. Segundo Crônica, no capítulo 32, que tem o texto que Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Prepara para resistir a Senaqueribe. Então veja, amado, que ele se prepara para enfrentar Senaqueribe. Verso 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra a cidade fortificada e tentou apoderar-se dela. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava revolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também os ribeiros que corria pelos meios da terra, pois dizia: porque viria o rei da Síria e acharia tanta água? Ele cobrou ânimo, restaurou todos os muros, quebrou os ânimos, restaurou todos os muros quebrados e sobre ele ergueu
torre, levantou também outros muros por fora, fortificou a Milo e na cidade de Davi, e fez arma e escudo em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reinou na praça de reuniu na praça da porta da cidade e lhe falou aos corações, dizendo: olha o que ele disse: sede forte e corajoso, não tema, nem vos assustei, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Louvado seja Deus. Então veja, meus amados, meus queridos, aqui a gente vê nesse texto que Ezequias prepara-se para resistir a um ataque de Senaqueribe, que ele queria tomar posse daquele reinado, pelo qual ela era dominado por Ezequias. Senaqueribe, aqui ele representa um adversário. Ele representa o adversário, como nós temos hoje o adversário o astuto, que está sempre ao nosso redor, tentando nos impedir, botando coisas na nossa mente, fazendo com que nós falamos palavras que não devemos falar, e enfim, sucessivamente. Então, em contraste com essas palavras, para a gente entender que é pela humildade, pela fé, que nós temos que fazer as coisas. Mas primeiro nós temos que ter humilde. Então, a gente vê que nesse texto aqui, quando ele, no verso aqui, ele diz: ser forte e corajoso, não temas, nem vos assustei por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossa guerra. O povo cobrou ânimo com a palavra de Ezequias, rei de Judá. Você vê que coisa bonita sobre Ezequias. Ele instruindo o povo, mas ele instruiu de uma maneira que botasse Deus em primeiro lugar na frente, que eles não iriam medir força nem nada, porque Deus pelejaria por ele, que eles não se preocupassem. Deu ânimo para o povo. Ele deu ânimo para o povo, para que o povo se animasse, tivesse cuidado, se protegesse, e enfim. Tudo isso ele fez. Para quê? Ajudar a sua cidade. Fortificou, preparou o altar, que foi do altar de adoração ao nosso Deus, que eles tinham destruído. Ele consertou e pediu força e orou ao Senhor. E Deus o atendeu ao pedido dele. Porque Deus responde às orações dos seus escolhidos, dos seus filhos, dos seus amados queridos, dos seus profetas, dos seus mensageiros, daquele que leva a palavra com dignidade, com sinceridade, honestidade. Então eu quero lhe convidar que você esteja sempre em oração, em comunhão. Conserte seu altar, se seu altar estiver rachado, estava com brecha, tape todas as brechas, conserte o seu altar, ou seja, as brechas é aquelas coisas que a gente anda comentando, erroneamente. Então a gente dá um basta nisso aí. Segundo, o altar somos nós, que nós somos o altar de Deus, o templo do Espírito Santo, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que andar sempre em comunhão com o Senhor, constantemente, para que Ele venha nos livrar de todos os inimigos que vêm nos afrontar. Porque quando eles virem nos afrontar, eles serão afrontados sem precisar de você abrir a boca para dizer uma palavra sequer,
porque Deus está no controle de tudo e de tudo, sobre você, sobre a sua vida e em tudo. Então veja nessa situação que Senaqueribe planejou a peleja contra Ezequias. E quando ele soube que ele estava planejado, já estava pronto para ir à guerra e enfrentá-lo e tentar derrotar Senaqueribe, ele procurou consertar o altar pelo qual foi consertado pelo seu pai e através de Davi, o altar do Senhor, ele que foi destruído, ele consertou o altar, fortificou os muros, tapou todas as brechas, convidou todos os seus soldados, seus valentes, que não se fracassassem, seja valente e corajoso e não se preocupassem, porque maior seria o que estava com ele, do que o que estava com Senaqueribe, porque o povo de Senaqueribe adorava os deuses e destruíram os altares de sacrificar holocausto ao Deus verdadeiro. E começaram a adorar as imagens que eles faziam, os deuses dele. Um deus de madeira, um deus de pedra, deus de lagartixa, e enfim, era o deus dele. Mas aqui a gente vê o exemplo de Ezequias, quando ele recebeu essas palavras, começou a dar instruções aos seus soldados, ao seu povo, a quem ele administrava, que ele era o administrador da nação, que a nação era administrada pelo rei, tudo era feito pelo rei. Hoje nós temos como um presidente, mas era o rei que comandava e tinha os seus sucessores, assim como os reis tinham os seus sucessores para nos ajudar na peleja, na dificuldade e controlar tudo. E hoje nós temos também, na nossa vida própria, nós particularmente, nós temos também um rei verdadeiro, um salvador, um curador, um verdadeiro salvador das nossas almas, que nos dá paz, saúde, alegria, harmonia e uniões um com o outro, e ainda tem o direito ainda de alcançar a mansão celestial. Louvado seja Deus. Aqui nós temos algumas referências, alguns versículos sobre Deus responde às orações. E assim como Senaqueribe, ele deu instrução pelo povo, mais uma vez, do verso 7 e o verso 8, acompanhe comigo, quando ele diz para a multidão: sede forte e corajoso, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco, do que o que está com ele. Então, isso que está se referindo era sobre Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Só um está conosco, ele os pelejará. E no verso 8 ele diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossa guerra. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Você vê que coisa linda. Quando a gente fala as palavras de Deus e o povo ouve e bota na mente que aquilo ali está certo. Não é trazer palavra, que você traga uma palavra e fica enganando o povo, levando o povo enganado, distorcendo a palavra do Senhor. Então, às vezes, nessa peleja, ia acontecer essa peleja, veja que Senaqueribe, ele afronta a Ezequias. Veja que depois, aqui do verso 9, ele diz: depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todos os seus exércitos, sitiava Larque, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiai vós para vos deixar sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes, nos livrar das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos
e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei, e sobre ele queimarei incenso. Você vê que Senaqueribe, nessa situação dele, ele fez muitas coisas erradíssimas. Ele oferecia holocausto a Deus estranho, sacrificava o povo, até seus próprios filhos, sacrificava ali. Uma coisa terrivelmente cruel ele fazia. Mas aqui a gente vê que Deus ouve as nossas orações. Ezequias ora ao Senhor e pede força a ele, e pede sabedoria, e pede entendimento para enfrentar Senaqueribe, que ele vinha com a sua tropa, que era maior do que a dele. Mas ele não se preocupou, porque um só que estava com ele venceria todas as dificuldades, toda a batalha, venceria todos os soldados de Senaqueribe. Então veja que Deus respondeu às orações, libertando dos inimigos em situações de enfermidade grave, como está lá em 2 Reis, no capítulo 20, verso 4 a 6. Deus ouve a oração, dando sucesso em grande empreendimento, como está lá em Neemias, capítulo 4, verso 6 e 7. Das orações, dando o poder do Espírito Santo, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 e 4, e o capítulo 4, verso 33. Por meio de terremoto, como Paulo, assim aconteceu com Paulo e Sila, no meio do terremoto, quando ele estava lá em situações críticas, para aprisionado, aí veio aquele terremoto. Por meio de um anjo, como Pedro, como ele estava lá preso também, através das orações, pela chuva, como Elias, como está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, pela chuva. Eles pediram chuva e Deus mandou chuva. Quando eles pediram que não chovesse, não choveu, Deus atendeu. Quando eles pediram que mandasse chuva, Deus mandou. Eram os homens de Deus, firmemente em oração e fortalecidos na graça. Então nós temos que viver pela graça e não pela lei, e não por ganância. Nós temos que viver pela nossa simplicidade e pela nossa humildade. Muito exemplo de pessoa humilde. Nós temos na Bíblia pessoa humilde, com pessoas que confissões que resultam em grandes bênçãos. Veja o exemplo de uma pessoa de humildade. Abraão confessou: eu sou pó e cinza. Davi confessou que tinha nascido em pecado. Seus pecados foram perdoados. Jó disse: eu me abomino, quando está no livro de Jó, no capítulo 24, verso 6, e recebeu bênção em dobro. Isaías confessou: eu sou impuro, como está em Isaías capítulo 6, verso 5 e 7. Foi purificado e colocado no serviço do Senhor. Pedro falou: sou pecador, como está lá em Lucas 5, verso 8. Mas Jesus o chamou para ser pescadores de homens. Louvado seja Deus. O publicano suplicou: Deus, ser propício a mim, pecador. E voltou justificado para a sua casa. O filho pródigo falou: eu não sou digno de ser chamado teu filho, como está lá em Lucas 15, versos 21 a 23. Seu retorno para a casa paterna foi uma grande festa, louvado seja Deus. Foi uma grande festa. Então a gente vê aqui, que nesse texto aqui, quando a gente bota Deus no controle da nossa vida, então as coisas se modificam, as coisas mudam para melhor. Deixa aquilo que ficou para trás, fica para trás, e não devemos lembrar. Deus não se lembra mais, porque através do arrependimento e remissão de pecado e confissões de fé, e crer que há um só Deus mediador, o Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual enviado pelo Pai,
que veio para o que era o seu e os seus não aceitaram, mas nós, como estamos aqui, aceitamos ele como Cristo ressuscitado. Temos que agir como Cristo ressuscitado. Então nós servimos ao Cristo ressuscitado pela graça e a misericórdia dele. Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida e ele nos dá instruções para que nós possamos falar com ousadia e autoridade. E o Espírito Santo nos vencerá a peleja pelo qual o inimigo tenta nos impedir. Nós somos sempre tentados. A peleja é grande, a peleja é enorme, a peleja é difícil, a jornada é comprida, a caminhada é longa, as dificuldades são muitas, mesmo dentro da família, mesmo nos trabalhos, mesmo nas viagens, muita dificuldade, mas através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós alcançamos o nosso objetivo e chegamos ao final da estrada, no final, porque Deus está no controle da nossa vida e Ele vai nos preparando o caminho para que o inimigo não venha lhe preparar uma armadilha para que você venha cair. Então você está protegido pelo poder do Espírito Santo de Deus, assim como Ezequias, ele preparou o altar, arrumou os muros, preparou tudo certinho, e quando chegou a hora, não precisou da peleja. Deus o pelejou por ele, sem eles precisarem de fazer nada, e ele foi vencido pelos seus adversários, Senaqueribe. Ele voltou só com a sua carruagem, mas muitos perderam a sua vida por causa do erro de Senaqueribe, que ele podia muito bem ser um exemplo para a sua nação, na presença de Deus, falando o que era certo, falando para que ele deveria adorar, mas não, ele prostrou-se para adorar a quem não se movia. Para se mover tinha que ser com a ajuda de mão humana, mas nós se movemos pelo Espírito Santo de Deus, porque ele é que nos comanda, ele é que a gente nos guia através dele, a gente respira através dele, tudo que a gente faz através do Espírito Santo dele. Uma palavra que você vir trazer, ele nos colocará na sua mente para que você fale com ousadia, com autoridade, falando a verdade da palavra do Senhor e não distorcendo a palavra. Então seja crente fiel, verdadeiro, na presença do Senhor, sem distorcer a palavra, para que os seus adversários, quando eles venham contra você, não precise você. A única coisa que você tem que falar é assim como Ezequiel falou: sede forte e corajoso, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Ele botou Deus em primeiro lugar, e é isso que nós temos que fazer na nossa vida: botar em primeiro lugar na nossa família, na nossa casa, na nossa proteção, no nosso lar, todos os nossos familiares, pedir a Deus que nos dê bênção, nos dê paz, nos fortaleça, nos dê saúde e muitos anos de vida, mas assim pela permissão dele. Mas só o Senhor que nos sabe o quanto tempo nós viveremos nessa terra, que só pertence a ele. Nós não saberemos o dia e nem hora, enquanto nós estamos aqui. Mas Deus saberá o dia e a hora o qual ele vem buscar os seus escolhidos. Então eu peço que você se entregue o seu coração, de todo o seu coração, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, reverencie a Ele, dê culto a Ele, só a Ele, peça a Ele que liberte de todas as coisas, lhe defenda de todos os seus inimigos, porque o inimigo que nós temos hoje em dia, ele anda o mundo que é o príncipe daqui da terra, que ele procura fazer de uma tal maneira, cegar os olhos do povo, para que venha fazer a vontade dele. Mas através do Espírito Santo de Deus que habita sobre você, ele não terá autoridade sobre isso, porque a autoridade que está sobre você é que vem do alto, vem do trono do Todo-Poderoso. Então que você, fazendo isso, você se reverenciando ao Senhor, sendo humilde,
E e orando, Deus responde às suas orações, Deus fala com você em sonho, Deus, através quando você está orando, às vezes de repente você para e vem outro pensamento, tipo uma revelação, como se estivesse recebendo uma pessoa do seu lado, mas é um anjo que está ali do seu lado, lhe falando alguma coisa, lhe dando instrução para os seus servos, para os seus escolhidos, e é assim que nós temos que fazer. Perfeitamente, seguir aos passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar Ele na frente, não ir na frente dele. Primeiro nós temos que botar Ele na frente, assim como que Ele colocou, que maior do que Ele está conosco, o maior do que Ele está conosco, um só é o maior do que está com Ele, está conosco, Ele está dizendo aqui, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós temos perda? Sim, temos perda, mas glorificamos a Deus. Nós temos lucro? Sim, temos, mas glorifica a Deus. Nós recebemos alegria? Sim, mas glorifica a Deus. Mas se nós tiver algum desgosto, algum problema, alguma coisa, também devemos glorificar a Deus, porque nós não sabemos o porquê que aquilo aconteceu, porque houve aquele problema, porque teve aquela perda, mas Deus sabe o porquê. Às vezes tivemos aquela perda, mas porque veio coisas melhores para nós do que aquela que nós perdemos. Então nós não devemos enfrentar inimigo. Enfrentamos sim, com palavra de evangelismo e oração. Enquanto eles estão tentando contra você, você está orando por ele. Enquanto eles estão querendo lhe atrapalhar, você procure ajudá-lo. Enquanto eles estão tentando lhe derrubar, você procure levantá-lo. Enquanto eles estão tentando tragar você, você procure força para vencer. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me dê força para que eu seja um vencedor nas mãos do Todo-Poderoso. Senhor, dás a paz pela qual o mundo não pode me dar, mas que vem do trono da tua graça. Senhor, abençoa minha família, minha esposa, nossos filhos, todos os nossos queridos. A gente tem que pedir a Ele força, paz e misericórdia pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje nós vivemos pela graça. Aqui nesse texto que nós lemos, era na época da lei, e aqui tinha os profetas também, que profetizavam, homens de Deus que profetizavam, mas muitos davam crédito e outros não davam importância, pelo contrário, procuravam tirar a vida dos profetas, dos homens de Deus, e hoje continua da mesma forma. Nós estamos com uma situação de proibição de nós ir à casa do Senhor para adorar Ele. Mas enquanto isso que eles fazem, nós continuamos adorando, mesmo que seja proibido, que nós temos que obedecer à lei dos homens, mas nós temos que também obedecer à lei de Deus. Nós continuamos também em casa fazendo a mesma coisa, evangelizando. Se você não pode ir para a igreja, não pode sair pela rua, está impedido por causa dessa tempestade, essa ventania que está por aí, mas nós temos, através da internet, como ela é boa. Por uma parte, ela é ótima, maravilhosa e nos ensina. E por outros, para a pessoa que não sabe usar, só sabe para se destruir a si próprio, tirar a sua própria vida, própria internet. Então, porque o inimigo, ele coloca coisa que o pessoal fica vidrado ali naquilo, fica vidrado daqui dali, e aquilo dali começa a perturbar a mente daquela pessoa, e o final é trágico. E pelo lado, o outro lado, nós buscamos a presença do Senhor,